Índice de preço PCE, dados da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, dados que trouxeram volatilidade ao mercado no dia de hoje. Roda a vinheta. Então, pessoal, muito bom dia. Hoje, sexta-feira, sextou, dia 27 de outubro. Falar um pouquinho dos dados que trouxeram um pouco de volatilidade, para a Bolsa no dia de hoje. Agora está mais calmo, os mercados estão operando próximo à estabilidade, não está caindo tanto. Bem misto o sentimento no dia de hoje. Mas vamos começar com aquele giro que a gente faz. Daqui a pouco a gente comenta esses dados que foram reportados lá nos Estados Unidos. Já vindo aqui para a tela. Vamos ver como é que estão as bolsas ao redor do mundo. Canadá caindo 0,52, o S&P com alta de 0,28 e Bov no 0 a 0 na estabilidade, né? FTSE 100 com queda de 0,56%, o DAX com alta de 0,15%, África do Sul com queda de 0,31%, lá na China subiu 0,99%, Nikkei subiu 1,27% e Austrália 0,21% de alta. A gente pode ver aqui que as bolsas estão bem mistas, né? Alguns países subindo, outros caindo. Alguns dados que trouxeram o PCE não foi tão bom nos Estados Unidos, né? E o mercado está reagindo sem direção. Vindo aqui para nosso índice de ganância e medo, está no nível de 29, após sair do nível de 25, né, no anterior. Tinha ficado mais temeroso, agora subiu até um pouquinho, 31. Está com menos medo o mercado, né? Apesar dos dados do PCE não ter vindo tão bom quanto esperado, mas veio dentro das estimativas. Seria melhor ter caído mais, né? Mas como não caiu tanto, o mercado vai operando. A gente vai ver aqui, lá no S&P, nos Estados Unidos. Ele já abriu aqui um gap de alta, né? Mas já está caindo aqui, chegando próximo da estabilidade. A estabilidade seria aqui na mínima, no fechamento desse candle anterior. Abriu o gap de alta, já está vindo para a estabilidade, né? A gente tem um suporte bem próximo aqui para o S&P. Só diminuir o gráfico. A gente pode ver que anteriormente aqui foi um ponto relevante, né, com alguns toques, bastante aqui, 1, 2, 3, 4, 5, testou 5 vezes esse suporte antes de conseguir emplacar essa alta aqui do S&P. Deve estar vindo para testar esse mesmo suporte, caso venha a perder, deve ter um suporte mais forte aqui, né, que foi inclusive o fundo duplo nesses 4.050, tem aqui um ponto mais forte, né, mais relevante. Isso aqui é um pouco menos relevante, né, que foi violado aqui anteriormente, mas esse aqui dos 4.050 se torna um pouco mais relevante. Vamos ver como vai se comportar a Bolsa Americana. Vindo para o DXY, está operando em baixa de 0,20%, testou a região de topo. Pode ver que teve alguns toques nessa região aqui dos 106.600, né? 106.700. Teve 1, 2, 3, 4, 5, testou 5 vezes, recuou as 5 vezes e agora faz o mesmo movimento, né? Toca de novo nesse ponto e recua novamente. Vamos ver como vai se comportar. Se não conseguir romper essa região, deve vir testar o fundo novamente, aqui nos 105.600. Mas aí a gente pode ver que ele está basicamente aqui numa consolidação, né? Sem direção única, não consegue romper para nenhum dos dois lados. Vindo para o petróleo que estava operando em alta de 2% pela manhã, agora já está com leve alta aí de 0,33%, está chegando bem próximo da estabilidade, já querendo aqui até virar para baixo, né? A gente pode ver esse candle aqui. O petróleo que deu uma estressada no preço de hoje, depois de algumas atualizações lá na guerra do Israel e o Hamas, deu uma estressada no preço, mas por especulação já retornou para o patamar praticamente da abertura. Vindo aqui para o minério de ferro, a gente pode ver que ele rompeu essa região aqui, que era uma resistência, nesses 881 yuans, consegue romper, consegue superar, fechou com alta de 1,48%, provavelmente vai dar continuidade ao movimento. Depois que rompe aqui, a gente pode ver que foram alguns testes nessa região, recuou, tentou de novo, recuou, e agora consegue romper, né? Retornando para patamares de abril de 2023. Vindo para a nossa agenda econômica, tivemos a prévia do IPC lá na Alemanha, que ficou até positivo, né? A gente veio aqui o acumulado do ano, caiu de 5,6 para 4,6, né? Mas aqui ainda é prévia, tem que esperar o dado oficial. Tivemos lá nos Estados Unidos o PCE, como eu comentei no começo, era aguardado 3,7, veio 3,7 e caiu de 3,8, né? Na base mensal subiu 0,3%, como o esperado. Mas a gente pode ver aqui que teve 2 meses seguidos aqui, 3 meses, né? Subindo 0,2, 0,2, 0,1 e agora volta a subir de novo esse patamar de 0,3%. Né? Isso é bem importante, esse índice inflacionário do núcleo, né, do PCE,
começar a recuar nos Estados Unidos. Senão, vai fazer um pouco de pressão para o Fed, que vai ter que provavelmente aumentar juros se ele não recuar para a meta, né? Meta de 2%, está bem longe ainda da meta. Vindo também aqui nos Estados Unidos, tivemos mais alguns dados importantes, né? As expectativas, os índices da Universidade de Michigan. Expectativa de inflação subiu, era aguardado 3,8, veio 4,2, ou seja, está aumentando a expectativa de inflação da Universidade de Michigan. A gente pode ver aqui que o anterior tinha sido 3,2. Se voltar para 4,2, essa inflação lá nos Estados Unidos vai começar a complicar ainda mais, né? Pressionar ainda mais o Fed. Na semana que vem teremos a super quarta, teremos taxa de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E aí, dia 1º de novembro, né? E aí a gente vai ver como é que está essa questão dos governos, né? Tanto lá do Fed quanto aqui do Banco Central do Brasil. A gente vê como é que eles estão vendo esses dados que estão sendo reportados, se eles estão, de fato, vindo os dados bons, aí vai fazer ou manutenção ou redução de juros, ou se os dados, de fato, estão pressionando a economia, aí vai ter que, provavelmente, fazer um aumento de juros. Talvez os Estados Unidos devem manter os juros, né, para guardar mais dados, para ver mais dados se está, de fato, melhorando a inflação. Aqui no Brasil, deve haver uma redução. O nosso índice inflacionário, inclusive ontem tivemos IPCA 15, que veio abaixo do esperado e reduziu a inflação novamente do IPCA 15 para 3,96, ficando aí abaixo da meta. A gente deve começar a continuar, né? Na verdade, a redução de juros aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos está um pouco mais complicado, ou vai ter uma manutenção, ou talvez até um aumento, né? Vamos ver como é que vai ser esses dados na quarta-feira. Inflação de 5 anos, 3%, né, em linha com o esperado. A confiança do consumidor caiu bastante, né, caiu de 66 para 59,3. Era guardado de 60,7, né, também veio abaixo do esperado. Normal, né? A confiança do consumidor, a gente está vendo lá aquele nosso índice de ganância e medo, o mercado está bem temeroso e aí o consumidor, de fato, fica sem confiança, né, desconfiado. O que é que vai acontecer, como é que vai ser a economia, o que é que eu compro, se eu invisto em ação e não invisto, se eu compro dólar, se eu compro ouro. A gente está vendo todas as commodities aí operando também, sem direção definida, né? A maioria subindo muito. O Bitcoin também foi um destaque na semana passada e nessa semana subiu bastante. A gente está vendo que os mercados estão buscando outras formas de investimento, né? Investimentos temáticos. Vindo aqui para a percepção do consumidor, ficou levemente acima do esperado, 63,8, era guardado 63, e também ficou abaixo do dado anterior, né? Todos os dados aqui recuaram. O índice de condições atuais ficou bem acima do esperado, ficou em 70,6, era guardado 66,7 e o dado anterior havia sido 71,4, né, ficando abaixo aí do mês anterior. Vindo para a nossa bolsa, vamos ver como é que está o mercado. Não organizou aqui as altas e baixas, né? Deixa eu ver o que foi que teve aqui. Agora foi. Vindo aqui para as maiores altas do Ibov hoje, temos Uzi Minas subindo 5,52, Pão de Açúcar subindo 3,76, BIF subindo 2,76, CSNA subindo 2,3 e CVC subindo 2%. Né? Empresas aqui relacionadas a consumo, também minério de ferro vai se recuperando em linha com a alta do minério de 2% praticamente. Do lado da queda temos a Ipera caindo 7,37%. Ela reportou balanço, provavelmente o mercado não gostou, né? Está caindo bem forte. Temos a Magalu caindo 3,4%, Casas Bahia caindo 2%, B3 caindo 1,71% e Suzano caindo 1,65%. Né? Indo aqui para o nosso gráfico, vamos ver como é que está o gráfico do Ibovespa. Como eu falei no começo do vídeo, né, gerou um pouco de volatilidade nos dados dos Estados Unidos. Nossa bolsa chegou a subir aqui 0,5%, já opera aqui em queda agora, né, próximo da estabilidade, mas está bem volátil. O mercado está subindo e caindo, não está conseguindo tomar uma direção. Claro, tem diversos fatores que estão influenciando isso, não só os dados dos Estados Unidos. Diversas empresas reportaram balanço e algumas vieram acima do esperado, algumas vieram melhores do que os dados anteriores, né, comparativo com o ano de 2022, outras vieram piores, e aí o mercado vai operando dessa forma, né, sem muita direção. Vindo para o dólar, vou colocar no diário. O dólar está operando em queda de 0,86%, vai vindo aqui para testar a região que a gente falou, né, dos 4,95, já testou aqui, está 4,94, a gente tinha comentado sobre essa região aqui do 4,95, 4,96. Se perder, continuar buscando aqui a queda, o ponto que eu tinha falado era esse gap aqui, né, dos 4,90, 4,91,
é uma região que o dólar deve vir buscar para tentar fechar esse gap. Geralmente, quando os gaps ficam abertos, o índice volta e fecha esses gaps. A gente tem um aqui aberto ainda no 4,90, pode ser que venha até aqui ao 4,90 e daqui consiga fazer uma reação positiva. Se perder essa região, 4,86, 87 aqui é o próximo ponto do dólar, não tão forte, né? Mas a gente pode ver que tem uma consolidação aqui já de praticamente 2 meses oscilando aqui dentro. Caso venha perder esses 4,87, o próximo ponto do dólar é o 4,77, que aí sim é um fundo mais forte. É um fundo que a gente pode ver aqui que se a gente puxar no histórico, esse patamar foi atingido aqui em 2019, né, a última vez. É um fundo bem relevante, o dólar não deve perder tão fácil. Mas esse aqui não, é um fundo intermediário, ele pode vir testar e já romper e já perder, vir testar esse próximo fundo. A gente pode ver aqui que o EFR está chegando em zona de sobrevenda, né? Geralmente quando chega nessa zona de sobrevenda, eu gosto de utilizar o nível de 20, mas 30 já é considerado sobrevenda. Quando ele chega, geralmente aqui ele apresenta reação. A gente pode ver que ó, nas outras vezes que ele tocou nesse ponto aqui dos 27, 25, ele reagiu o preço. Aqui também apresentou reação, aqui também mesma forma. E agora está chegando novamente nesse ponto que pode sim apresentar uma reação. Muitos analistas, o mercado fica observando esses indicadores. Quando há uma confluência, né, de vários indicadores, o preço realmente geralmente reage. Mas provavelmente deve cair até esse suporte aqui dos 4,87 e aí sim o indicador vai chegar aqui ao nível de 20 e aí sim apresentar uma reação compradora até um repique aqui a região dos R$ 5. É o que eu vejo para o dólar. Então, pessoal, era isso que eu ia falar para vocês. Pedir a vocês que curtam nossas páginas nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, compartilhar esse vídeo, curtir também. É importante para o nosso trabalho aqui na Valorama. Desejo a todos uma ótima sexta, um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.